Os Guardiões do Multiverso finalmente reunidos, uma traição e ainda uma cena pós-crédito que pode ter revelado muito sobre o futuro da série. Isso tudo no episódio final de What If. Meu nome é Fabiano Mendonça e depois de 9 episódios incríveis, nós tivemos um final para What If. Um final incrível também, né? E esse final começou com nada mais nada menos do que a Capitã Carter. Começou muito parecido com o começo de Capitão América 2, para quem lembra de Capitão América 2, o Soldado Invernal. Começa exatamente nessa cena que eles vão invadir um navio que está sob o controle da Hydra e essas coisas. E daí exatamente a mesma coisa, só que no lugar do Capitão América, a Capitã Carter. Inclusive até a roupa dela sofre as alterações que a roupa do Capitão América sofreu. Eu achei muito bacana esse começo, que mostrou que realmente continuou daquela maneira. Realmente é a Capitã Carter no lugar do Capitão América, mas são as mesmas coisas. E a partir desse momento, o Vigia começou a convocar os Guardiões do Multiverso, né? Mais pra frente a gente vai descobrir que eles vão ser chamados de os Guardiões do Multiverso. Então ele começou a convocar, começando pela primeira Vingadora, né? Pela primeira Guardiã, eu diria, a Capitã Carter. E depois da Capitã Carter, como se fosse uma sequência mesmo, primeiro episódio Capitã Carter, segundo episódio quem? T'Challa, Senhor das Estrelas. E ele foi o segundo a ser convocado. E algo muito interessante é que quando ele estava sendo convocado, ele estava ajudando exatamente o final do episódio dele. Para quem não lembra, no final do episódio 2, que foi o episódio do T'Challa, Senhor das Estrelas, o Ego, ele vai atrás do Peter Quill, que não tinha virado Senhor das Estrelas e todas essas coisas, ele estava apenas numa lanchonete. E daí mostra que realmente o Ego conseguiu pegar o Peter Quill e daí estava começando toda aquela muvuca que ele estava querendo fazer, né, de controlar todos os planetas, controlar o universo inteiro. E daí é exatamente nesse momento que o Senhor das Estrelas, o T'Challa, é convocado. Quando ele salva o Peter Quill das mãos do Ego. Não dá pra saber se ele matou o Ego, ele coloca uma bomba no Ego e o Ego explode, mas exatamente nesse momento eu achei muito interessante eles retomarem desse ponto, né? Eles esclarecerem uma dúvida, porque ficou meio que uma dúvida ali. Será que o Ego destruiu todo o universo? O que será que aconteceu? Mas aparentemente não, aparentemente o T'Challa acabou salvando o universo de novo, né? E daí depois desses dois nós tivemos a Gamora, que foi também convocada, mas eu acho que ela ficou um pouco solta, eu fiquei um pouco meio perdido, porque não dá pra saber ao certo o que aconteceu. A gente sabe que ela derrotou o Thanos, mas nada mais do que isso, porque ela não teve um episódio de si mesma. Eu acho que ela deveria ter tido, acho que eles deveriam fazer isso com todos, né? Mas a Gamora acabou não tendo o episódio. Mas ela foi convocada também. Depois nós tivemos a convocação do Killmonger, que eu achei muito estranho e vocês sabem por que eu achei muito estranho, né? Eu achei que, caramba, quem que vai confiar no Killmonger? E realmente ele não é muito de confiança, mas espera lá que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas ele foi convocado também. Depois nós tivemos a convocação do Thor, que já estava batalhando, inclusive algo muito interessante é que ele já estava lutando com os capangas do Ultron, porque, para quem não se lembra, no episódio 7, no finalzinho, o Ultron invade o universo do Thor. Então ele já estava lutando e ele foi convocado, então ele já estava meio a par da situação, né? Ele já sabia de algumas coisas, mesmo que ele seja muito besta. Então daí nós temos a reunião dos Guardiões do Multiverso, eles são todos reunidos e o Vigia explica, né? Basicamente explica o que está acontecendo, por que chamou eles ali. Inclusive eu gostaria de deixar um adendo aqui, eu fiquei muito acho que o Homem-Aranha foi muito injustiçado, acho que ele deveria ter sido chamado também como Guardião do Multiverso, até porque ele teve um episódio e não teve nenhum daquele episódio que foi chamado. Então eu queria ter visto Homem-Aranha com essa equipe, mas esses são os Guardiões do Multiverso, né? Junto com o Doutor Estranho, que não dá pra falar que é o Doutor Estranho mal, mas o Doutor Estranho Supremo, vamos chamar ele de Supremo. Então esses são os Guardiões do Multiverso, e daí o Vigia explica o que eles vão ter que fazer. É simples assim, eles vão ter que... É muito simples, eles vão ter que destruir o Ultron, porque se não destruir o Ultron acaba com tudo, o multiverso acaba. Então eles têm que salvar o multiverso, e a Gamora propõe um plano. Eles vão simplesmente pegar as joias do Ultron e destruir com um destruidor de joias, que eu achei meio esquisito, achei meio preguiça, um pouco de preguiça do roteirista, de, vamos lá pegar o destruidor de joias, vai destruir a joia e acabou. Mas é isso, é simplesmente isso, mas depois a gente vai ver que não deu muito certo. Por quê? Porque esse destruidor de joias simplesmente não funciona no universo do Ultron. O destruidor de joias foi feito para as joias do universo da Gamora, não para as joias do universo do Ultron. Então acabou que não valeu muito a pena, né, usar esse destruidor de joias. Mas mesmo que o destruidor de joias não tenha valido a pena, você pode ter certeza que você se inscrever no canal vai valer a pena. Se inscreve aí no canal, deixa o like, caso você esteja gostando da análise, né? Se você não está gostando, assiste mais um pouquinho que eu te garanto que você vai gostar. Então se inscreve no canal, deixa o like que vai me ajudar muito.
E vamos lá, vamos continuar para análise. E daí nós vamos para a luta final, que foi com certeza a melhor da série inteira, a melhor luta da série. E tinha que ser mesmo, né, a luta final. E daí nós tivemos os Guardiões do Multiverso contra o Ultron, que daí nós vimos de novo o quão poderoso o Ultron é. Mas também nós vimos quão poderoso o Doutor Estranho é. Eu gostaria de frisar muito sobre isso do Doutor Estranho. Porque o Doutor Estranho é muito poderoso. Aquele Doutor Estranho que engoliu todos aqueles personagens, aquelas criaturas, ele é muito poderoso. A gente vê isso quando o Thor tá com o martelo, o Mjolnir, e ele multiplica o Mjolnir, e não são só clones, mas são praticamente o mesmo Mjolnir, só que multiplicado. Depois a gente vê ainda que ele faz dragões, ele consegue soltar dragões, ele solta tentáculos. O Ultron, quando ele vai atacar, ele ataca e basicamente destrói a galáxia inteira. Mas o Doutor Estranho, ele meio que pega toda essa energia que o Ultron usou para destruir a galáxia e simplesmente engole. Então aí a gente tem uma noção do poder do Doutor Estranho. Até porque, se não fosse o Doutor Estranho, todo mundo teria morrido há muito tempo. Todos os Guardiões do Multiverso já teriam morrido. Inclusive o Ultron, mais pra frente, ele descobre que ele teria que destruir o Doutor Estranho. Senão ele não ia conseguir destruir os outros. Porque ele estava protegendo todo mundo. E a gente tem uma ideia do poder dele ainda mais pensando, né? Porque se pensa assim, o Vigia não conseguiu se proteger do Ultron. Agora o Doutor Estranho, além de se proteger do Ultron, ele ainda está protegendo várias pessoas ao mesmo tempo do Ultron. Então aí a gente tem uma noção do quão poderoso esse Doutor Estranho é. E eu acho que é o meu favorito também. Eu acho que por isso que eu tô falando muito dele. Mas o Doutor Estranho é o meu favorito, eu acho, de todos esses personagens de What If. Bom, e daí como eu já havia falado antes, não deu certo o plano de destruidor de joias, não destruiu as joias. E daí a viúva descobre que a única maneira é o Zola, né? Pra quem não lembra do Zola, é aquele baixinho alemão, né? Que no futuro depois provavelmente vai se tornar o MODOK. E daí a gente descobre que é a única maneira, é a única maneira. Desde do episódio passado, o Vigia já havia falado, né? Que ainda havia esperança por causa do Zola. E é o que realmente acontece. A Capitã Carter ajuda a Viúva Negra acerta o Ultron bem no olho, e daí o Armin Zola simplesmente mata o Ultron, né? Porque se não tem como destruir o Ultron de fora para dentro, então a gente tem que destruir ele de dentro para fora. E foi isso que aconteceu. O Zola simplesmente destruiu o Ultron, matou o Ultron, igual o Ultron fez com o Jarvis em Vingadores 2. Só que não acabou por aí, porque como o meu sentido aranha funcionou e eu desconfiei do Killmonger desde o começo, ele realmente traiu eles. Quando o Armin Zola mata o Ultron e o corpo cai, ele simplesmente pega a armadura pra ele. Não sei como é que ele fez aquilo, né? A gente sabe que o Killmonger é um gênio, então ele deve ter feito alguma maneira dele controlar através daquela cabeça de capanga do Ultron. Então ele conseguiu simplesmente pegar a armadura e todas as joias do infinito. E quando ele ia destruir todo mundo, né? Provavelmente ele ia querer governar tudo. Daí o Zola aparece e acaba tentando pegar as coisas, né? Porque é uma coisa muito interessante que muita gente tinha falado é que não faz muito sentido você colocar um cara que é do mal para derrotar o outro, porque daí ele ia ficar no comando do corpo do Ultron. E é o que realmente aconteceu, ele queria o poder para ele, e daí tinha o Killmonger do outro lado também querendo poder, e acabou que os dois, um tentando catar a joia do outro, e o Doutor Estranho, muito esperto e muito poderoso, prendeu os dois numa prisãozinha, igual a prisão dele, né? Aquela bolinha roxa. E foi muito inteligente, né? E muito interessante também ele fazer isso, porque ele acabou com dois problemas ao mesmo tempo. Então foi muito inteligente da parte dele. E daí eles vão ficar pra eternidade, né? Tentando um catar a joia do outro ali, e o Doutor Estranho vai ficar vigiando os dois, é igual o Vigia fez. E depois da prisão, né, depois da morte do Ultron e da prisão do Zola e do Killmonger, traidor, né, que é um baita de um traidor. Acho que nem dá pra falar que é traidor, porque eu nunca achei que ele fosse membro mesmo. Tava sempre ali planejando alguma coisa. Cada um volta pro seu universo, né? Temos um final feliz em que cada um volta pro seu universo. A Capitã Carter não queria voltar, ela queria um final feliz com o Steve Rogers, né, com o amor dela, o Steve Rogers. Que pode ser que aconteça mais pra frente, mas eu vou comentar daqui a pouco sobre essa cena pós-crédito. Menos a Viúva Negra. A Viúva Negra não voltou pro universo dela. O Vigia foi bondoso, né? O Vigia foi bondoso e levou ela para um universo em que a Viúva Negra morreu. Então meio que encaixou, né? Uma Viúva Negra sem Vingadores, um Vingadores sem a Viúva Negra e pronto, perfeição. Então a Viúva Negra foi a única que não voltou pro seu universo e que foi pro universo que precisava dela, aparentemente, porque estava tendo uma confusão lascada. Então acabou dessa maneira, com o Vigia ajudando todo mundo, o Vigia já sabia de tudo, né?
Inclusive o próprio Doutor Estranho fala que o Vigia já sabia que o Killmonger ia trair, que ia ter que prender, então o Vigia já sabia de tudo, ele planejou tudo. E a série acaba dessa maneira, com o Vigia em paz e todo mundo ficou bem, né? Todo mundo voltou para seus universos e o multiverso está aparentemente bem. Mas, como eu havia falado, ainda tem uma cena pós-crédito. Eu não esperava por essa cena pós-crédito. Eu achei que fosse ter alguma coisa, mas não essa cena pós-crédito. Mas o que acontece na cena pós-crédito? A Viúva Negra, a Capitã Carter, volta para o seu universo. E daí a Viúva Negra, do universo da Capitã Carter, fala que eles acharam uma coisa naquele navio do começo. E adivinha só o que, que é? Nada mais, nada menos do que aquela armadura da Hydra, né? Combatente Hydra. Alguma coisa assim da Hydra, aquela armadura que o Steve Rogers magrelinho do primeiro episódio, usava. E não só isso, eles não só acharam a armadura, como a Viúva Negra fala que alguém está dentro da armadura. E é muito provável, tá? É 99% que esse alguém é o nosso queridíssimo Capitão América, que não é Capitão América nesse universo, mas nosso Capitão América Steve Rogers. Só que daí levanta muitas teorias, né? Esse Capitão é o Capitão América, é o Steve Rogers magrelinho mesmo, velho, é o Steve Rogers que recebeu algum tipo de soro da Hydra. Pode ser tanta coisa que não dá nem pra saber o que que é, né? Não dá pra saber se é um Capitão América velho, o que que é, se é um Capitão América Soldado Invernal. Talvez seja um Steve Rogers Soldado Invernal em vez do Bucky ser o Soldado Invernal nessa realidade. O Steve Rogers acabou virando Soldado Invernal. Então vai ser muito interessante. Pode ser. É muito possível que isso apareça numa possível segunda temporada de What If, que eu desejo muito, mas não dá pra saber. Eu acho que talvez seja o Steve Rogers com algum poder, alguma coisa que injetaram nele para ele não envelhecer, mas não dá pra saber. É algo que vai ser deixado para a segunda temporada provavelmente. Então é isso, What If acabou infelizmente. Eu gostei muito do final, achei o final muito bom. Achei que seguiu mesmo o que foi proposto, né? Cada episódio apresentar o personagem, daí no finalzinho aparecia um vilão que vai acabar com todos os universos e daí juntar todos esses personagens que foram apresentados para destruir esse vilão. Então foi exatamente isso que aconteceu. Foi bem previsível, mas muito bom também. Mas e você? O que você achou desse final de What If? Que na minha opinião foi muito bom. Mas é isso, muito obrigado por ter assistido e valeu!